jovens, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, portanto, iniciando mais uma pré-aula desta feita, referente à lição de número 8 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, na categoria de jovens CPAD. A lição de número 8 tem por título A Impureza da Igreja de Corinto, Repreensões e Exortações. Antes de mais nada, façamos uma leitura aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, por favor. A epígrafe diz: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Então, a pessoa que fez o título da lição tomou aqui da Almeida Revista Corrigida, né? E colocou aqui no título da lição. É a mesma coisa da epígrafe, né? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. Começa por aí. Ele dá uma ênfase muito grande em fornicação, citando a mesma palavra na mesma frase 2 vezes. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. Provavelmente ele soube através também da família de Chloe, né? Mas enfim, o que significa fornicação, né? Qual que é o significado da palavra fornicação? Vamos ver aqui o que o dicionário ele diz em se tratando de fornicação. Na realidade, fornicação, que é a relação sexual voluntária entre pessoas não casadas entre si, o que inclui o adultério, e adultério, que é a relação sexual voluntária entre uma pessoa casada e um parceiro que não é o cônjuge legal, são bem simples, mas a Bíblia nos dá um maior conhecimento sobre como Deus enxerga estes dois pecados sexuais. Então, a princípio, meus amados irmãos, nós sabemos, né, que fornicação é a tradução da palavra grega porneia, que é traduzida por imoralidade sexual ou prostituição. É relação sexual com teor pecaminoso, é um pecado de luxúria, pecados carnais. Essa é a origem da palavra fornicação. Então, geralmente, na Bíblia, fornicação está associada ao sexo antes do casamento. Mas, em alguns trechos da Bíblia, tanto fornicação quanto adultério caminham juntos, né? Apesar das definições diferentes, incluem o mesmo teor, e o mesmo teor se trata de um pecado carnal. A pessoa peca, além de pecar contra Deus, ele peca contra o seu próprio corpo também. Então nós temos essas definições. Então, todo adúltero, em dado momento, ele também está fornicando. Embora não seja algo antes do casamento, é algo fora do contexto matrimonial e com outro cônjuge. Então, todo adúltero, ele é um fornicador, mas nem todo fornicador é adúltero, né? Então vamos marcar aqui na lousa para ficar um pouco mais acessível para os irmãos, né? Todo adúltero é fornicador. Pode parecer um pouco pesada essa definição, mas é uma realidade. Todo adúltero, ele está de fato fornicando. Para você ser um adúltero, você tem que ser uma pessoa idônea e uma pessoa casada e uma pessoa que esteja praticando qualquer ato que rompa a barreira matrimonial. O que é o matrimônio? O matrimônio, ele é um contrato. As pessoas pensam que casamento, eu não sou casado, né? Muitos de nós aí também, que estamos assistindo essa aula, presenciando esta aula, não somos casados. Mas o casamento, ele é um contrato social. Ele não é simplesmente um papelzinho assinado, bonitinho, não.
O casamento é um contrato, e um contrato exige o quê? Deveres e obrigações, tanto perante a lei quanto perante o homem. O casamento é um contrato que exige deveres e obrigações. Quais são os deveres? É você ser leal ao seu cônjuge, é você estar presente, está lá o pastor, né, o juiz de paz, o padre, ele está lá na hora do casamento falando, você promete ser fiel na doença, na tristeza, durante toda a vida. Aí o cidadão está lá e fala, prometo. Aí depois, você aceita ele como seu esposo? Aí fala, sim. Aí o cidadão fala, sim, com mais ênfase ainda, né? Porque geralmente o homem responde o sim mais certo, com medo de perder a bênção. Mas enfim, são deveres, né? Deveres. E quais são as obrigações? As obrigações estão atreladas ao mundo jurídico, né? As obrigações, você vai ter que sustentar a família, você vai ter que ser o patrono da casa, né? O responsável, você vai ter que agir com o consentimento do seu cônjuge. Marido e mulher vão trabalhar juntos, né? Construir uma família juntos, com o consentimento um do outro. Se você se casou num regime parcial de bens, os bens que você adquirirem após o matrimônio, cada um vai ter direito a uma porcentagem. Se você tem filhos, cada filho também vai ter direito, são os herdeiros, tem os co-herdeiros, etc. Né? Então, o casamento são deveres e obrigações. Então eu disse que todo adúltero é fornicador. Durante o casamento, a partir do momento, até o ano de 2002, né, antes do Código Civil atual, no anterior, o adultério era considerado como uma contravenção, algo criminoso. Depois foi abolido, né? Foi abolido. Então, todo adúltero, ele é um fornicador. Jesus disse o quê? Ele disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter isso aqui, ó, luz. Agora, se forem maus, todo o teu corpo vai ser tenebroso, trevas. Jesus disse que ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, ouviste a lei, falou nos mandamentos, dos 10 mandamentos, sobre o adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que em seu pensamento imaginou alguma coisa impura, já cometeu imoralidade sexual. É claro que ninguém é cego. Então, o que Jesus está falando? Não é um mero olhar. Ah não, estou andando na rua, apareceu uma mulher despida. Pequei, porque eu vi, eu pequei. Não. Você viu porque você tem olhos, né? Você tem olhos e você viu. Agora, a partir do momento que você viu e ficou, opa, aí dentro da sua cabeça você já cometeu uma imoralidade, você já pecou por causa daquela pessoa. Então a pessoa estava com a veste lasciva, ela pecou, e você, como a nossa natureza é carnal, nós também pecamos. Então, o pecado não está no olhar, mas sim no desejar. Eu estou desejando. Eu lá em casa. Ui, ai. Aí, você de fato está cometendo um pecado. Quando você é casado, você já está cometendo uma espécie de adultério. O adultério não é só a prática física carnal, não é só a concepção carnal. Vou separar aqui para os irmãos. Não é só carnal, ele também pode ser, o mundo de hoje, o mundo moderno, ele pode ser virtual.
pode ser virtual, né? Quantas pessoas casadas aí que ficam com gracinha no WhatsApp, mandando mensagem vem, mensagem vai, para fulano ou fulana de tal, desejando, passando a gostar de outra pessoa sendo que é casada. Também isso é configurado como adultério. E vindo aqui, voltando aqui, meus irmãos, todo adúltero é fornicador. Mas nem todo fornicador é adúltero. Sabia? Sim, porque o adultério geralmente ele está atrelado a uma pessoa casada. E as pessoas que não são casadas e cometem uma prática imoral, sexual, seja conjunção carnal, seja em maus pensamentos, né? Mas principalmente aqui se tratando de conjunção carnal, o que nas nossas igrejas assembleianas, tanto a prática do adultério em suma concreta, quanto a prática da fornicação concreta denotam disciplina. Então nós vemos que nem todo fornicador é adúltero. Por quê? O fornicador geralmente, né, ele não é casado, ele é um jovem assim como eu e você. É um jovem que pratica o sexo antes do casamento, né? E a gente vai falar isso daqui a pouco. Então vamos voltar lá para o texto, 1 Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Olha só. Então, além dele ficar espantado, ele fala que esse pecado, nem mesmo os ímpios, ou nem mesmo os estrangeiros, ou as pessoas que já tinham a cultura pecaminosa faziam. Então, foi algo gravíssimo. Nem mesmo os gentios faziam. E, inclusive, na Bíblia, nós vemos poucas citações a esse tipo de pecado, que a gente vai falar daqui a pouco. Se eu não me engano, o único povo na Bíblia que cometia esse tipo de aberrações, abominações, eram os cananeus. Os cananeus foram destruídos pelos israelitas a mando de Deus por causa dessas abominações. Então essa prática era comum aos cananeus. Nem mesmo entre os gregos era comum. Por isso Paulo ficou um tanto chocado, né? Nem mesmo entre os gregos era comum. O que foi? Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Lá na lei mosaica, Moisés, ele vai falar, né? Para o sobrinho não se deitar com a tia, para o filho não ver a nudez do pai, para o pai não ver a nudez da filha, para o irmão não se deitar com a irmã. A gente vê um caso disso, um caso de incesto, uma relação incestuosa, presente ali, sabe com quem? Com Aminon e Tamar, que eram filhos do rei Davi. Aminon e Tamar eram dois irmãos, e Aminon abusou sexualmente de sua irmã Tamar. No princípio, ali no Gênesis, né, no começo do Gênesis, essa prática, devido ao estado de necessidade, era permitida. Porque a terra estava sendo povoada. Deus disse: crescei e multiplicai. Então, provavelmente Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas, prima não, porque Adão ou Eva ambos não tinham irmãos, né? Então ele não tinha tios nem tias. E posteriormente se passou, aí sim veio tios, primos, etc. Depois a gente vê o caso de Abraão, que foi casado com sua meia-irmã Sarai, só que isso devido
a terra estava sendo povoada, anteriormente pela criação e depois pelo pós-dilúvio, na época de Abraão. Mas depois foi proibido na lei de Moisés. Foi proibido na lei de Moisés. E por que Deus permitiu isso no começo? Por causa dessa coisinha aqui, estado. Isso é muito usado no direito. Se tem algum jovem aí que faz direito, ele conhece estado de necessidade. O que é estado de necessidade? É quando algo, devido a uma situação atípica, ele importa que você rompa uma barreira legal para que seja atendido algo de extrema urgência. Como, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes, caiu um avião. É legal comer carne de gente? Canibalismo é algo legal? Não. Mas devido ao estado de necessidade, os sobreviventes tiveram de se alimentar de carne humana. E no começo aqui, no Gênesis, devido ao estado de necessidade, era permitido o casamento entre pessoas parentes. Mas depois foi proibido e isso passou a ser considerado incesto. E isso é pecado, certo? Então a gente vê essa terminologia. Deixa eu apagar um pouquinho a lousa para a gente continuar aqui, tá bom? Então, meus amados irmãos, conforme eu estava falando anteriormente, antes de limpar a lousa, a gente estava falando sobre a fornicação. Que nem todo adúltero, nem todo fornicador é adúltero, mas todo adúltero é um fornicador. Então a gente via essa prática aí presente nesse povo aqui, cananeus. Então era considerado como uma abominação perante os olhos do Senhor. E esse cidadão aqui, na igreja de Corinto, provavelmente um jovem, ele estava sendo acusado de ter abusado sexualmente de sua, não é sua mãe não, tá? É de sua madrasta. Sua madrasta. Então ele tinha abusado sexualmente de sua madrasta. E isso era um pecado assim terrível. Então ele abusou da mulher de seu pai. Aí ele fala: estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, Paulo estava chocado não apenas com o cidadão que fez isso daí, mas com a igreja de Corinto, que era o quê? Conivente. Ou seja, parece que aceitava o erro. Na Bíblia, ser conivente com o erro é tão ruim quanto praticá-lo. Por isso que hoje em dia o cristão ele é taxado de uma pessoa áspera, quadrada, antiga, antiquada, uma pessoa fascista, por propagar ou proclamar ou protestar em prol da verdade. Então, o que acontece? Quando você fala que você é cristão e você é a favor da prática homossexual ou da prostituição, você é conivente. E quando é conivente, você é tão mal quanto quem pratica. Você é tão mal quanto as pessoas que praticam. Claro, você não tem que ser uma pessoa preconceituosa, não é isso. Mas você tem que falar a verdade. Doa o que doer. Sim, sim. Não, não. Céu e inferno. Não existe meio termo. Meio termo não. É uma única verdade. E essa única verdade é baseada em Jesus Cristo. E a igreja de Corinto parecia que estava
tinha achado era bom, estava totalmente conivente, nem mesmo se preocupou, nem se entristeceu em tirar o cidadão de lá. Está vendo a prova de que ter dom espiritual nem sempre é sinônimo de espiritualidade ou fervor? Dons espirituais sem fruto do Espírito é igual a perca de salvação. Então, se você, mestre, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos milagres, em teu nome fizemos isso, expulsamos demônios, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, observe, olha só como Paulo estava irritado, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, um pecadinho, um único pecado numa igreja é suficiente para derrubá-la. Os filhos de Israel perderam uma guerra por causa desse cidadão aqui, Acã, que estava em pecado. Perderam uma guerra, ou melhor, uma batalha. Perderam uma batalha por causa de uma pessoa em pecado. Uma igreja pode ir para o fundo do poço, para o buraco, por causa de uma pessoa que está em pecado. Mas Deus não faz mais milagre. Mas não tem mais isso, não tem mais línguas estranhas, não tem mais nada disso. Por quê? Porque tem pessoas em pecado e gente que concorda com o erro, que é a mesma coisa. Então fica-nos a nós este alerta, o mesmo alerta que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Corinto. Voltando então à nossa temática, nossa aula é resumida, porque o que acontece, irmãos? Uma pessoa não gosta de ficar 1 hora, 2 horas, assistindo o vídeo no YouTube. Então a gente faz algo mais resumido, o mais intuitivo possível, o mais objetivo possível, apenas para dar aquele leque, abrir o caminho. Ou seja, esta aula tem como objetivo te dar um leque, para que na escola dominical você conheça, já esteja atento às diretrizes que serão usadas pelo professor, Então esse é o objetivo aqui da nossa pré-aula, interagir com o aluno e mostrar os pontos principais. Então nós podemos aqui destacar que o objetivo é compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja em Corinto. Observe como é importante a disciplina, porque uma pessoa só pode levar a igreja para o buraco. Mostrar a disciplina como preservação da santidade da igreja. Hoje as pessoas têm aquele rancor de disciplina, aquele medo. Pastores nem podem falar em disciplina, não, porque eu vou te processar. Mas é necessário disciplina. Medida disciplinar não é para humilhar a pessoa, porque todo mundo peca, todo mundo erra. Não, o objetivo da disciplina, meus irmãos, é esse aqui, não é punir. O objetivo da disciplina não é punir. Vou até marcar aqui. O objetivo da disciplina, ou do poder disciplinar, não é punir. Não é punir. Então é o que, professor? É educar. Educar espiritualmente. Professor, mas todo mundo peca, então todo mundo tem que ser disciplinado. Calma, todo mundo peca, verdade. Você é salvo e não deixa de pecar. Então por que uns recebem disciplina e outros não? Tem pecadinho e pecadão? Não existe pecadinho e pecadão. Mas tem pecados que as consequências são mais graves. Por isso vem o poder disciplinar da igreja. As consequências são mais graves, Consequências mais graves. Tem outros que não têm consequências tão graves, mas de qualquer forma
Se alguém vive na prática do pecado, essa pessoa também, independente de ser mentira ou fornicação, ela tem de ser disciplinada, né? Então, o objetivo do poder da disciplina não é punir, é educar. E dando a nossa sequência aqui, meus irmãos, nós podemos destacar alguns pontos, né? Ponto importante: somos representantes do reino de Deus aqui na terra, por isso precisamos ter um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. O que quer dizer isso? Que você deve ser isso aqui, ó: luz do mundo, sal da terra, porque você é templo do Espírito Santo. Veja a importância: você é templo do Espírito Santo. Então você tem que ser luz do mundo e tem que ser sal da terra, né? Tem que ser o diferencial. Mas vós sois sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido, né? Somos adquiridos para o reino de Deus. Templo do Espírito não pode estar sujo. Quando tinha um tabernáculo lá, o sacerdote tinha que fazer o quê? Lavar-se naquela bacia de águas. Lembra da bacia? Tinha que se lavar para não ficar impuro, não ficar sujo. Tudo que é sujo, impuro, não herdará o reino dos céus. E para nós concluirmos a nossa aula, meus amados irmãos, vamos ver aí Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21. O que será que vai dizer aqui? Vai dizer isso aqui, ó. Capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, ou seja, suja, impura, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E olha só o que diz o hino de número 39 da harpa cristã no Brasil: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm? E quem são? Estes são os que lavaram no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.